Bairros da Zona Sul de Ribeirão Preto sofrem com a falta de infraestrutura. Ruas estão sem asfalto e calçadas e até mesmo sem as bocas de lobo. O detalhe é que os moradores pagam uma tarifa alta de IPTU e cobram melhorias. O sonho de construir uma casa na Zona Sul de Ribeirão tem se tornado pesadelo. Desde o início do ano, quando comprou o terreno no Jardim Flórida, o Bruno tem se deparado com diversos problemas de infraestrutura. Aqui foi esquecido, né? Deveria ter uma solução e não estão mexendo aqui. Praticamente realizando um sonho, né? De morar aqui nessa região, né? E acaba quando a gente veio para cá de fato, a gente se deparou com esses problemas aí, né? A rua tem poucas casas construídas, a maioria ainda são terrenos. O ponto é bem próximo de avenidas importantes, como a Independência e a Caramuru. Muito bem localizada, né? E até uma preocupação que ela se conserve assim até melhore. É um problema relativamente simples pelo tamanho da cidade, né? Esse trecho é parte de um lote particular de esquina, mas por enquanto não existe construção alguma. Ele virou parte do caminho, tanto de pedestres como de veículos. Quando transitam de um bairro para o outro, as pessoas precisam passar por algum lugar e acabam invadindo os terrenos por falta de uma via, de uma calçada, de uma rua. Teria que ter uma rua, uma passagem mais para lá, mais adiante, depois dos lotes, né? Que é um projeto que não foi feito, não foi entregue pela prefeitura, eu acredito, aqui no bairro. A falta de infraestrutura ao longo de toda a rua faz com que nessa parte da esquina se acumule bastante água. Não precisa de muito conhecimento técnico para identificar os problemas por aqui. A gente não tem drenagem nas ruas, né? O que acaba que a água vai se acumulando ali, formando um brejo dentro de onde seriam lotes. Se vocês vierem à noite aqui, nesse pedaço que nós estamos, ele não tem iluminação. Tem iluminação que é feita pelos moradores, né? Mas não é uma iluminação pública que garanta assim uma segurança. Materiais de construção da obra já foram furtados. Tem muitos relatos, né, de pessoas que não conseguem vender aqui, apesar da excelente localização. O engenheiro confirma ser uma adequação simples. Fazer o arruamento, fazer a questão de guias e sarjetas, a colocação de bocas de lobo, o escoamento da água pluvial, totalmente ali. Então é uma coisa muito simples de ser resolvida. As tratativas com o poder público ainda não deram em nada. Pedidos na prefeitura e o da ERP já veio várias vezes aqui, porque às vezes chega a entupir o esgoto e a água que eles vêm fazem uma limpeza. E a gente espera aí, né, que a prefeitura, né, os interessados nos ajudem aí a contribuir para a gente minimizar pelo menos essa questão, né? O que pode ser feito para melhoria para o bairro, para evitar um transtorno e desgaste futuro também. Na busca do responsável pelos problemas, o engenheiro diz que cada um deve fazer a sua parte. Começa com o poder público, que não toma a devida providência. O proprietário do lote, que, segundo consta, deveria ter como obrigação fechar a passagem que ali está sendo feito, né, de uma maneira geral. E o loteador, se houve na questão loteador, de deixar toda essa infraestrutura pronta. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. A Secretaria de Obras Públicas informou que as vias sem asfalto do Residencial Flórida estão incluídas nas demandas de pavimentação, mas quando abrirem novas licitações. Já o DAERP esclareceu que no bairro existem galerias de esgoto e que não foram constatados vazamentos no local. Agora ao vivo, a Thaís Mantoani traz mais informações. Thaís. Pois é, Chimene, esses entrevistados nossos da reportagem estão decepcionados porque investiram, né? Estão construindo as casas por ali e falta toda essa infraestrutura. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o doutor Eduardo Silveira, que é advogado. Doutor, existe um evidente jogo de empurra nessas responsabilidades quando se trata de entrega de infraestrutura nas ruas da cidade. Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, telespectadores. É um jogo de empurra que, na verdade, não deveria acontecer, né? Porque essas obras de infraestrutura, que inclusive são as que autorizam a cobrança do IPTU, elas são de responsabilidade da prefeitura, né? E não é admissível em 2021 Ribeirão Preto ainda ter esses problemas simples, como falta de iluminação, falta de drenagem. Isso caracteriza aquilo que se chama de omissão administrativa, né? Realmente é inadmissível, com certeza. E a quem esses moradores insatisfeitos podem recorrer? Olha,
Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma decisão dizendo que a cobrança de IPTU em loteamento, nesses loteamentos novos, né, precisa de duas coisas. Uma lei municipal declarando que trata-se de área urbana, porque é um loteamento aprovado, então está em expansão urbana, mas que a prefeitura tenha pelo menos iniciado as obras de infraestrutura que autorizam a cobrança do IPTU. E aí nós estamos falando de iluminação pública, nós estamos falando de calçamento meio-fio, escoamento de água pluvial. Né? Se sequer tenha sido iniciadas essas obras, a sugestão é que esses moradores procurem um advogado da sua confiança para questionar na justiça a cobrança do próprio IPTU. Então, esse IPTU pode estar sendo cobrado de forma indevida? Exatamente, exatamente. Um loteamento urbano aprovado, onde a prefeitura sequer deu início a essas obras de infraestrutura e pelo que mostra a reportagem, está faltando tudo, quer dizer, nem escoamento de água pluvial tem, não é? É possível sim questionar na justiça. Existe um compromisso, doutor, entre os loteadores e a prefeitura na entrega dessa infraestrutura completa? A responsabilidade de cada um? As obras que autorizam a cobrança do IPTU, que são essas obras de infraestrutura, repetindo, isso é responsabilidade da prefeitura mesmo, né? E num cenário como esse, em que Ribeirão vem recebendo grandes obras de mobilidade, deixar um bairro, num local esquecido, chega a ser descaso? Não, é descaso, é omissão administrativa, é falta de compromisso com o munícipe, né? A expansão urbana ela tem que ser controlada, ela tem que ser regularizada, fiscalizada, e não dá para você aprovar um loteamento onde a pessoa não tem nem iluminação, não tem escoamento de água de chuva, né? É realmente impensável essa situação. E é algo que não acontece só aqui em Ribeirão Preto, né? A gente vê que em várias cidades da macro-região a comunidade tem esse tipo de reclamação. É o drama da expansão urbana, né? Sem a observância desses critérios legais, né, Thaís? Tá certo então, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que a macro-região corre o risco de ficar com falhas no abastecimento de água. Um dos motivos é a falta de chuva recente. Ximene. Obrigada e até daqui a pouco.